Olá, se eu digo para vocês que a história representa um olhar que se lança sobre o passado, eu posso imaginar facilmente que existem diversos olhares possíveis sobre esse passado. Ou seja, existem diversas formas de contar a história, de fazer a história. Daí a palavra historiografia, que é justamente uma referência a essas diversas correntes da história. Historiografia significa basicamente a história da história. E a primeira das correntes históricas que eu vou citar para vocês aqui seria a história tradicional. O que é essa história tradicional? É aquela que se limita em descrever os grandes feitos dos grandes homens da história, as grandes batalhas, as grandes tragédias, no máximo uma relação de causa e consequência para explicar esses grandes eventos. Essa história tradicional foi sendo abandonada ao longo do século XX e foi sendo substituída por uma história mais moderna, mais dinâmica, uma nova história baseada no estudo da sociedade como um todo, dos homens comuns e não apenas dos grandes homens, da vida cotidiana, da vida privada. Uma ênfase muito grande na história econômica foi buscada, por exemplo, pela chamada visão materialista da história, né? Os materialistas, ou melhor, o materialismo histórico, ele enfatiza esse aspecto. Para ser mais explícito, eu poderia dizer o seguinte: imagina-se o conjunto das atividades econômicas a que se dedica o ser humano. A forma como se organiza o trabalho, o que se produz, como se produz. Dentro da visão materialista, essa base econômica de uma civilização, ela é absolutamente essencial, por exemplo, para determinar, para definir as relações sociais que surgem. Ou seja, os materialistas eles afirmam que as relações entre as pessoas, elas em última análise, elas têm um fundamento econômico, elas surgem a partir da realidade econômica, da necessidade de um homem organizar para produzir e para não morrer de fome, tá certo? E a partir desta base socioeconômica de uma civilização, vai ser criada uma organização política, uma ou mais formas de expressão da cultura, uma ou mais religiões, quer dizer, todo um conjunto de elementos, todo um conjunto de esferas, eles vão acabar surgindo aqui a partir dessa base socioeconômica, como uma verdadeira emanação dessa base socioeconômica, né? Então essas esferas, o político, o cultural, o religioso, surgem basicamente a partir das necessidades materiais de uma sociedade. E a mais importante dessas necessidades é se organizar de alguma forma para produzir, para garantir a sua subsistência. Agora, quando você examina esses elementos da política, da cultura e da religião, a gente se refere, por exemplo, a elementos que estão presentes dentro da mentalidade do homem, ou dentro da interioridade do homem. A religião se refere à interioridade. A cultura ela tem a ver com aquilo que passa pela cabeça do homem e que se externaliza, por exemplo, como hábitos, costumes, artes, literatura, como o teatro e tudo mais. E a política, através das suas formas de legitimação, ela implica na existência de crenças, crenças na aceitação do poder desta ou daquela forma organizada. Ou seja, todos esses três elementos têm a ver com a mentalidade e nos remete a uma outra visão de história, que é aquela visão mais ligada ao idealismo. O que significa esse idealismo? Aquela tendência de imaginar que aquilo que existe na cabeça do homem vem em primeiro lugar. E vai ser justamente a partir da organização política, da cultura e da religião que vai ser organizada a sociedade humana. E que a partir daí vão ser determinados os elementos da economia. Então, quer dizer, na visão materialista, nós temos essa visão de baixo para cima. É a partir da economia que se entende o resto. E na visão idealista, nós temos essa visão de cima para baixo, ou seja, é a partir da política, da cultura, da religião, das mentalidades como um todo, que se entende a própria organização econômica e social de uma sociedade. Certo? Agora, seguindo em frente, existe uma forma tradicional de recortar a história. O historiador ele se dedica a esses recortes da história. Ele divide a história no tempo. Por exemplo, tradicionalmente se diz que a pré-história é aquele período que vai do surgimento do homem sobre a Terra até a invenção da escrita, o que ocorreu aproximadamente em 4000 a.C. Essa datação da pré-história ela traz um problema, qual seja, antes da escrita não havia história?
Quer dizer, aquilo que o homem da pré-história, o homem da caverna, do neolítico, o homem que ele começou a inventar a agricultura, não existia história? Não, existia história efetivamente. Só que era uma história que não deixou documentos escritos, e para o conhecimento dessa história anterior à invenção da escrita, o historiador vai ter que lançar mão de coisas como, por exemplo, a arqueologia e a análise de objetos e vestígios materiais deixados por esse homem. O historiador segue nos seus recortes identificando a Idade Antiga como um período que vai de aproximadamente 4000 a.C. até o grande episódio da queda de Roma, no ano de 476. O que nos traz mais um problema, que é o seguinte: a queda de Roma afetou mesmo todo mundo? Ora, o mundo inteiro viveu a Idade Antiga de 4000 a.C. até o ano de 476. Esse é um recorte meio esquisito, porque para a civilização da China, por exemplo, a queda de Roma não fez lá muita diferença. O ano de 476 certamente não representa nenhuma grande ruptura. Para as civilizações indígenas que se organizavam na América, ninguém jamais havia ouvido falar de Roma, e o contato com a Europa era nenhum por essa época. Então, quer dizer, esse problema aqui, ele refere-se a uma certa visão eurocêntrica da história, que visa colocar a Europa no centro do mundo e identifica em episódios da história europeia, como a queda de Roma, episódios que serão considerados importantes para o mundo inteiro. Mas isso é uma escolha. Isso é apenas uma determinação que tem algo de arbitrário. Levando em consideração essa arbitrariedade, acrescentamos o período da Idade Média, que vai da queda de Roma até a queda de Constantinopla, em 1453. Sigo com a mesma problematização, qual o impacto da queda de Constantinopla para a civilização da Nova Guiné, no século XV. A Idade Moderna é aquele período considerado da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, de 1789. Segue-se a Idade Contemporânea da Revolução Francesa até os dias de hoje. Isso que você tem na sua frente é aquela periodização mais tradicional. São aqueles 5 grandes recortes em que se divide a história. Eu insisto, é uma visão eurocêntrica, mas acabou pegando. Acabou ficando, os historiadores, até por praticidade ou por comodidade, ainda lidam com isso. Um último problema. Esse calendário que eu estou utilizando é o calendário cristão. 4000 a.C., depois 476 da era cristã, depois 1453, sempre da era cristã. Ora, esse é o único calendário que existe? Não. O calendário islâmico é diferente desse. A contagem de tempo na religião judaica é diferente dessa aqui, e outros tantos calendários que existem pelo mundo. Assim como a periodização eurocêntrica acabou se fixando com o tempo, essa contagem do tempo europeia, cristã, ela também acabou ficando. E o historiador permanece ligado a ela, nem que seja por praticidade.